Devocional e Estudo Bíblico de Gênesis, capítulo 33. A reconciliação de Jacó e Esaú. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia e Raquel e suas 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao se aproximar do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do seu irmão e o beijou, e os dois choraram. Jacó, ele sabia da promessa que havia recebido de Deus, e mesmo sabendo que havia sido escolhido e abençoado diretamente por Deus, ele se coloca em uma posição de servo, deixando o seu orgulho de lado, se humilhando para poder resolver a situação, para apaziguar o coração de Esaú, seu irmão. Que a gente possa ser apaziguadores também, que em meio a um mundo de guerra, um mundo de orgulho, um mundo em que todo mundo defende a sua razão, e se você está com essa razão, você prefere afastar completamente das pessoas, deixando situações mal resolvidas, que a gente seja uma pessoa que a paz surja através de nós, que a paz inicie em nós. A gente falou aqui nos últimos devocionais que a gente precisa entrar e sair dos lugares com honra, relacionamentos com honra, trabalho com honra. Então eu te convido, e o Espírito Santo agora vai falar ao seu coração aquelas situações que você deixou mal resolvida, deixou mal amarrada mesmo, mal encerrada, que o Espírito Santo te convença de que vale a pena retornar, vale a pena resolver aquela situação para poder seguir a sua vida. E resolver a situação não é resolver para poder voltar para aquele ambiente, voltar a conviver com aquelas pessoas. É simplesmente finalizar aquele ciclo para poder dar sequência à sua vida da maneira certa e da maneira honrada. Então não precisa se relacionar. Assim como Jacó fez com o seu sogro, ele teve que sair da convivência do seu sogro para poder viver as promessas do Senhor para a vida dele, seu sogro Labão. Assim também, muitas pessoas que às vezes fizeram parte da sua vida ou fazem hoje, elas não estarão com você na próxima estação. Mas saia desse relacionamento, ou então encerre esse relacionamento com honra, sem briga, sem confusão, sem conflito. Assim como Jacó fez com Labão lá atrás, ele se acertou com ele. E aqui, quando Jacó ele retorna para a presença de Esaú, talvez você não tenha ouvido os outros devocionais aqui no início de Gênesis, e vale a pena você ouvir se você ainda não ouviu. Há mais de 20 anos atrás, Jacó ele rouba a bênção do seu irmão Esaú, engana ele em detrimento de uma bênção proferida pelo pai dos dois, pelo seu pai, e diante disso ele tem que fugir porque Esaú queria matá-lo. Se passam então uma história de 20 anos. Nesses 20 anos a gente vê somente a história de Jacó. A gente vê que Jacó casou com Lia, depois casou com sua irmã Raquel. Aliás, casou com Raquel e casou com Lia. E aí sim a gente vê a sequência disso com vários filhos, né? Ele teve filho com Lia primeiro, depois Raquel não poderia dar filhos a ele, e depois ela começa a dar filhos, né? Aqui a gente já vê que José, e é o José do Egito, que a gente vai ler logo em seguida, ele já nasceu de Raquel. Então depois Raquel, ela teve só ele nesse momento, e depois ela vai ter mais um filho, né? A gente vai ver que José tinha um irmão por parte de Raquel, vários por parte de Lia e vários por parte das suas servas, das servas de Raquel e Lia. Mas o momento da história aqui é que Jacó não sabia o que esperar de Esaú, porque quando ele saiu fugido, porque seu irmão tramava matá-lo. Então quando ele volta e ele traz, né, vários presentes para ele, se curva à frente dele, ele faz isso reconhecendo que o que ele fez com Esaú no passado foi errado. Então ele traz reconhecendo de que ele precisava da bondade e do perdão de Esaú para poder dar sequência, porque ele de fato tinha agido de maneira errada com ele. E é bom a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que as pessoas que falam com Deus, que ouvem Deus diretamente, assim como foi Jacó, Deus apareceu diretamente para Jacó e falou com ele. Um anjo de Deus apareceu e falou diretamente com ele. Que
ele recebeu a bênção, que ele teria filhos e que ele herdaria terras também. Então Deus falou diretamente com ele. Lá em Gênesis 32, Jacó fala: vi Deus face a face. Então a gente acha que esse tipo de homem que tem um relacionamento direto com Deus e íntimo, ele não erra. E é bom quando a gente lê a história de Jacó, porque a gente vê que no passado ele errou muito. Ele errou com seu sogro Labão, porque ele saiu escondido com suas esposas, que era filha de Labão. Apesar que Labão também tinha desonrado o acordo que ele tinha feito com Jacó várias vezes. A gente vê que Jacó enganou seu irmão Esaú no passado, roubando uma bênção que era dele. Então a gente vê que os homens que andam com Deus, que recebem promessa de Deus, eles também erram, eles também cometem erros. Assim como somos eu e você. Não é porque às vezes o seu passado te envergonha, que você cometeu algum erro, você não andou com Deus algum período da sua vida, que você não vai receber a bênção de Deus, ou que você não vai ouvir Deus, ou que você é indigno de estar na presença dele. Muito pelo contrário, nós sabemos que quanto mais pecadores somos, mais nós precisamos do Senhor. Então, se você andou no seu passado por um momento escuro, um momento sombrio, um momento que você não estava alinhado com aquilo que Deus tinha para sua vida e para você, essa palavra aqui é para você, para que você se reconcilie com Deus, para que você volte para Deus e para que você busque intimidade, conhecer a palavra dele, aquilo que ele fala para você, e a partir disso vai corrigindo o seu comportamento. Vai corrigindo aquilo que o Espírito Santo incomoda no seu coração. Porque o Espírito Santo, ele vai te incomodando. Quando eu passei pelo meu processo de conversão, eu bebia, eu já falei isso, né, em outro devocional, eu bebia com frequência, eu usava roupas que hoje o Espírito Santo, roupas mais curtas, com membros, né, barriga aparecendo, decote e tudo mais. E o Espírito Santo, ele veio tratando isso no meu coração, sobre me guardar, sobre estar próxima de Deus, sobre ambientes que eu frequentava e que hoje não faz sentido, amizades que eu andava que hoje não faz sentido, comportamentos que eu tinha, que o Espírito Santo nos chama a purificação, a ser puras para Deus. Então, algumas coisas na sua vida vai mudando, e não é ninguém que te cobra, não é um pastor que te fala, não é um padre que te fala, é o Espírito Santo mesmo que vai agindo no seu coração, porque você está na presença dele. Então não importa como foi seu passado, não importa os erros que você cometeu, não importa nem como tem sido o seu futuro. Às vezes a gente fala muito de passado, mas o seu momento atual é que a vida que você tem levado, você sabe no fundo que ela não agrada a Deus. É uma vida de pecado, é uma vida de erro. Então, nesse momento, é olhar para você e deixar o Espírito Santo falar contigo para ver aquilo que você precisa corrigir, aquilo que precisa ser mudado também. Porque assim como Jacó, nós somos pecadores, a gente erra, né? Então a gente precisa estar o tempo todo olhando para a gente, olhando para aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, ouvido com sensibilidade, para a gente poder mudar e corrigir. E você muda e corrige porque você quer agradar a Deus. Não é por medo, não é porque alguém fala com você, não, é porque você quer agradar a Deus. E hoje uma oração que eu faço muito é: Deus, mostra em minha vida aquilo que te desagrada, porque eu quero agradar ao Senhor. E Ele vai mostrando, sabe? E a partir do que Ele vai te mostrando, você vai mudando, e é uma bênção demais. Então, assim, não é porque você errou no passado ou tem errado no seu presente que isso te desqualifica de estar na presença de Deus e de ouvir ao Senhor. Pelo contrário, a partir do momento que a gente conhece Ele, a gente passa por um processo de transformação. E quem transforma a gente é o Espírito Santo, não é nenhuma outra pessoa. Você só precisa estar aberto para isso. Então, dando continuidade aqui, a gente parou no versículo de número 4 e a gente dá sequência no versículo de número 5. Então, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. E por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se obtiver o seu favor, peço que aceite os meus presentes.
E que alívio é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais do que o suficiente. Então, diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando os presentes. Versículo 12. Então Esaú disse: Vamos andando, eu acompanharei. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com o senhor em Seir. E um ponto que a gente pode avaliar aqui é porque mais que a situação pareça boa aos nossos olhos, de Jacó acompanhar Saul, né? A gente precisa a gente não pode, né, andar na velocidade dos outros. Se você andar na velocidade dos outros, talvez a sua família, aquilo que você construiu, não suporte. A gente não tem a mesma velocidade. Jacó carregava um propósito diferente de Esaú e foi maduro o suficiente para perceber isso e se posicionar. Ele não segurou Esaú junto com ele. Ele liberou Esaú para poder caminhar na sua velocidade e se recusou a sacrificar a sua família para poder agradar Esaú, para poder chegar mais rápido ao destino. Hoje eu vejo que muitas pessoas, elas se comparam porque a gente tem acesso a redes sociais e vê a vida de pessoas que estão em momentos diferentes do nosso, em situações diferentes da nossa, em estação diferente da nossa, e as pessoas ficam se comparando o tempo todo com aquilo que elas estão vendo ali nas redes sociais. Eu não vou nem falar sobre se aquilo é verdade ou mentira, ou se aquilo, né, é mostrado somente a parte boa. Não é esse o contexto aqui. O contexto é, se você olha para a vida das pessoas e se compara a estação que elas estão vivendo, e você quer viver a mesma estação, a mesma vida, a mesma rotina daquelas pessoas, na velocidade que elas estão andando, talvez você vai sacrificar a sua família, vai sacrificar a sua saúde, vai sacrificar fisicamente você, né, e emocionalmente também você e aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, aprenda a discernir os tempos e as estações de Deus. Há momentos que Deus vai pedir para você acelerar, há momentos que Ele vai permitir que você desacelere, que Ele vai te pedir para poder desacelerar. E um ponto que você tem que ficar muito atento é para poder ver como está a sua velocidade em detrimento das pessoas que estão à sua volta. Filhos, marido, né? Se você é casado, principalmente, tá? Porque às vezes, quando você quer acelerar e andar na velocidade de outras pessoas, você vai estar sacrificando aqueles que estão ao seu redor, junto de você. Então, aprenda a discernir os tempos e as estações da sua vida. A nossa vida ela é feita de tempos e de estações. Isso fica muito claro na Bíblia. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai entender sobre isso aqui também, evoluindo aqui na leitura. Mas é importante demais você olhar para a sua vida e discernir. Por exemplo, uma mulher que é casada, está com um filho pequeno, se ela comparar a vida dela naquele momento com a vida de uma mulher que já tem um filho maior, mais independente, ou que tem uma rede de apoio muito grande, falo até de babá mesmo e tudo, e que tem uma vida social mais ativa, uma vida física mais ativa, faz atividade física, corre, é atleta. Se ela comparar os dois e querer ter a vida dessa mulher que já tá num processo e numa estação diferente mesmo, não, porque ela tem filho, tá, mas a situação é completamente diferente, a estação é diferente. Se ela quiser comparar e tentar avançar nesse sentido, ela vai sacrificar tanto ela quanto a família dela. Então, aprenda a discernir os tempos e as estações que você e sua família estão. Esse é o ponto mais importante da nossa vida, e é isso que traz satisfação, e é isso que traz a gratidão, quando você olha para você e entende aonde você está, onde Deus te colocou naquele momento e naquela estação. E as estações, elas mudam. Então a gente também não pode ficar parado na estação que a gente estava há muito tempo, porque o tempo passa, a gente precisa, a estação vem, a estação nova vem, e eu vejo muitas pessoas que ficam paradas no tempo e a estação de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Então, às vezes a pessoa sofreu alguma dor e ela leva isso com ela por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Conversei com uma pessoa e essa pessoa veio me falar: Valquíria,
Eu não consegui voltar à atividade física desde que eu tive filho. Minha vida mudou muito. Aí eu não conhecia tanta rotina dela. Eu falei, nossa, realmente, né? Quando você tem filho, assim, fica um pouco mais complicado. A estação é diferente e tudo. Eu falei, mas quantos anos seu filho tem? Não, ele tá fazendo 13 anos. Eu falei, gente, mas a estação já mudou muito. A estação já mudou muito. E aqui não é nem julgando uma vida, nem julgando a situação dessa pessoa, mas o quanto é importante, porque cada um sabe da sua rotina, da sua vida, mas o quanto é importante a gente não ficar preso numa estação antiga. A gente ter coragem de olhar pra nós, coragem de olhar pra nossa vida e falar assim, opa, eu já tô sentindo o vento da estação nova, agora eu preciso começar a me movimentar diferente. E aí só você vai conseguir fazer isso na sua vida. No curso que eu tenho de Resgate Sua Essência e Sua Identidade, que eu falo muito sobre a essência e a identidade de cada um, né? Sobre reconstruir isso. E o curso que eu tenho de planejamento de vida também, é um planejamento do zero, né? Muitas pessoas não fazem um planejamento de vida. Eu ensino muito isso, a questão do planejamento de vida, ele é individual. Não tem como fazer um padrão para todo mundo, porque a estação é diferente, a vida é diferente. Então, isso é muito interessante, porque eu realmente falo sobre isso lá, ensino sobre isso lá também, sobre os tempos e as estações. Isso com base em tudo que tá na palavra, né? Então, versículo 15. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é necessário. Para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para os seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e chamou de El-Elohe Israel. E aqui a gente finaliza Gênesis, capítulo de número 33, e quem tá acompanhando desde o início, né, quando comecei a ler, eu esperava esse encontro de Jacó e Esaú. Eu fiquei na expectativa, né, do encontro dos dois, pós tudo o que aconteceu. Então, se você não leu os outros capítulos, né, não participou aqui do nosso devocional dos outros capítulos, leia e escute os devocionais que a gente fez aqui desde Gênesis, capítulo de número 1, porque vai te ajudar demais a poder entender, né, o grau dessa história, a trama dessa história. E aí, se você não tiver tempo para ouvir tudo, a história de Jacó e Esaú começa no versículo 26. Então, começa ali no final do versículo 26 e a gente passa o capítulo 27, 28, 29, 30, 31 e 32, vendo sobre a vida de Jacó, e a gente chega aqui nesse momento da história. Então, vamos finalizar para poder orar no dia de hoje, né? Pai, muito obrigada pela leitura de Gênesis, capítulo de número 33. O Senhor tem falado aos nossos corações, tem trazido paz para a gente poder escutar a Tua palavra, entender o que está escrito aqui. O Senhor tem sido bom conosco nos entendimentos e nos ensinamentos que o Espírito Santo está trazendo aos nossos corações. Que o Senhor possa continuar nesse momento falando conosco, tocando os nossos corações, e vá ao encontro de cada pessoa que está escutando esse devocional e toca lá no fundo, Pai, sobre todas aquelas situações que precisam ser corrigidas na vida dessas pessoas. Mostra a elas aquilo que tem desagradado o Senhor, que seja comportamento, que seja falas, que seja pensamentos, atitudes ali no dia a dia, situações na vida, ambientes de casa, pessoas com que se relaciona, roupas que vestem. Fale ao coração dessas pessoas, Senhor. Venha com Teu Espírito Santo e comece a sinalizar o coração dessas pessoas aquilo que tem incomodado o Senhor e aquilo que não está alinhado com aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Que nós possamos ser sensíveis ao Teu Espírito Santo, sensíveis à Tua palavra. Continue falando aos nossos corações, traga uma bênção dobrada, Pai, para aquelas pessoas que têm buscado entender da Tua palavra, que têm buscado ouvir aquilo que o Senhor tem ensinado através do Seu testamento, que bênçãos dobradas se derramem sobre a vida dessas pessoas. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.